Eu queria que você repetisse comigo as seguintes palavras, duas só. Uma vogal e uma palavra. É possível. Vamos lá? É possível. Pode ser melhor. É possível. Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação que você acabou de fazer. É possível. O que é possível? É possível buscar a felicidade. É possível viver em busca da felicidade. A tristeza, ela corrói a nossa alma. Ela invade a nossa existência como um punhal que não para de penetrar. Como algo que vai rasgando a nossa alma até o profundo dela. A declaração é possível. E é possível viver em busca da felicidade, viver buscando a felicidade. Eu quero, nessa noite, te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, e juntos tentarmos entender por que é possível ser feliz. Verso 12 em diante, verso 9, perdão, em diante, do capítulo 12 de Romano, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Seja fervoroso no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na presença. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Sejam hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amando, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer. Se tiver sede, dê-lhes de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas, brasas vermelhas sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
Eu acho que eu já poderia fechar, não só a Bíblia, mas fechar a igreja também e ir embora. Porque esse é um dos textos mais claros de todo o livro de Romanos, que é um livro difícil de interpretação. Mas no capítulo 12, a partir do verso 1, mas em muito especial a partir do verso 9, ele é muito claro. É possível, gente. É possível sim ser feliz. É possível, no mínimo, buscar, lutar para ser feliz. É possível lutar contra as coisas que te colocam em baixo astral. É possível lutar contra as pessoas que te colocam em baixo astral. É possível sim levantar a cabeça, erguer a cabeça e viver o que tem de melhor diante de você nesse mundo. O problema é que desde pequenos nossos pais colocaram no nosso coração que o que tem de melhor nesse mundo é angariar, é ganhar, é guardar, é poupar, é construir patrimônio, é se robustar de saúde, para que você não tenha necessidades, não sinta as fraquezas desse mundo. Tudo isso é bom ter. É óbvio que é bom ter saúde, é óbvio que é bom ter recursos, é óbvio que é bom ter patrimônio, é maravilhoso. Mas não são essas coisas que vão te fazer feliz. Não são. O que vai te fazer feliz são algumas coisas bobas que tem na palavra de Deus. Por exemplo, uma paz que excede todo entendimento. Isso faz qualquer um homem feliz. Uma paz que ninguém entende. Como que ele pode ser feliz dessa forma? Como que ela pode ser feliz vivendo desse jeito? Como que eles podem ter essa paz que me inveja? Eu que tenho tudo para ter, não tenho. Às vezes, todas as coisas que nós aprendemos que é bom ter para ter felicidade, acaba na realidade nos tirando a paz, nos tirando a alegria. Há muitos casamentos que estão acabando por causa de recursos, por causa de patrimônio. Algumas coisas que nós precisamos colocar. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: sejam simples. Sejam simples. Não sejam sábios ao seu próprio bel prazer. Sejam sábios diante daquilo que é visível, daquilo que é simples, daquilo que é natural, daquilo que é normal, daquilo que Deus colocou diante de nós para sermos felizes. Existem algumas coisas que são muito complicadas, principalmente para nós que somos seres humanos. Uma delas é fazer a coisa certa. Como é difícil para a gente. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos como fazer, nós sabemos como lidar para poder buscarmos a felicidade, mas nós não fazemos. O apóstolo Paulo chega a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu faço. E essa é uma das coisas mais complicadas na busca da felicidade. Mais complicadas. Mais difíceis. Porque nós sabemos como fazer para viver diante
das pessoas que nos cercam, para que elas sejam felizes e para que nós sejamos felizes também. Nós sabemos como fazer diante de Deus, para que Ele, Deus, seja feliz comigo e eu seja feliz com Ele. Mas nem sempre nós fazemos. Nós às vezes não queremos fazer o certo. O mais incrível, gente, é que nós sabemos exatamente como fazer para viver mas na maioria das vezes nós escolhemos fazer o errado. A maioria das vezes, quando nós não queremos fazer errado, nós fazemos o suficiente. E nem sempre o suficiente é o certo. O suficiente pode não ser o certo. E aí eu digo assim, eu fiz do jeito que eu consigo fazer. Esse é o suficiente. Mas você sabe que você pode fazer muito melhor por você. Isso é por você. Isso é para você viver bem. Isso é para você viver feliz. Longe dessa demanda maluca que esse mundo nos oferece. Dessa demanda desequilibrada, em que as pessoas estão com seus emocionais completamente desequilibrados. E talvez por isso, porque escolheu fazer o suficiente para ser feliz. Você pode fazer melhor. É a sua felicidade que está em jogo. O apóstolo Paulo nos dá alguns passos de felicidade, mas que nenhum deles são fáceis. Todos eles são difíceis. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Ser feliz não é fácil. Ser feliz é muito difícil. Principalmente num tempo como esse, em que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É possível que amanhã nós acordamos com uma surpresa da ciência. Essa semana eu vi um traje que uma pessoa paraplégica veste e começa a andar. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que vai chegar de novo, que vai gerar muita dificuldade para a nossa felicidade. É comum você ver alguém falando, eu serei feliz se eu alcançar esse nível. Se eu conseguir isso aqui, eu vou ser feliz. E na hora que ela chega aqui, ela descobre que isso aqui não era o sarrafo de felicidade da vida dela. E ela vai querer um pouco mais. E quando chegar num pouco mais, vai descobrir também que não era o local da felicidade. Até que ela descobre que a felicidade dela está nela. Nas decisões que ela precisa tomar. No movimento que ela precisa fazer. Na direção dela mesma. Na direção dela mesma. Há uma frase que normalmente os namorados apaixonados costumam dizer: eu quero casar com fulano para fazê-lo feliz, mas nunca vai conseguir.
ou para fazê-la feliz, nunca vai conseguir. Casamento não é para fazer feliz. Casamento é para ser feliz. Pastor, mas isso... Como é que eu vou ser feliz sem o outro? Casamento é para ser feliz do jeito que o outro é. Você não precisa mudar ninguém para ser feliz, porque a sua felicidade está em você. A sua felicidade não pode estar no outro. Porque senão no dia em que essa pessoa passar desse mundo para o outro, você nunca mais vai poder casar. Porque a sua felicidade morreu. Mas não é assim que acontece. A nossa felicidade está em nós. Eu não tenho a mínima chance de fazer uma pessoa feliz se eu não sou feliz. Aliás, a maioria dos casamentos acabam por isso. Porque eu quero fazer feliz, mas infeliz. E infeliz não faz feliz. Quem faz feliz é feliz. Paulo diz assim: para você se amar, para você ser feliz, ame de forma sincera. Passe a amar de forma sincera. Ele diz que a forma mais exemplar de amar é odiando o mal e amando o bem. Do versículo 9 ao versículo 10, ele fala isso: amem o mal. Odeiem o mal, perdão, e amem o bem. Uma das formas, gente, de se amar é amar de forma sincera. É amar a pessoa do jeito que ela é amar a situação financeira do jeito que ela é amar a sua estadia no mundo do jeito que você está. Tem gente que não se ama, tem gente que se odeia. Tem gente que não gosta dos pais que Deus deu. Tem gente que não gosta dos irmãos que recebeu. Tem gente que não gosta dos filhos, porque os filhos estão fazendo algumas coisas erradas na adolescência. Tem gente que não gosta do bairro onde mora. Tem gente que não gosta da cidade onde mora. Tem gente que não gosta da empresa que trabalha, do salário que ganha. Você se odeia. E você precisa se amar. Para se amar, você tem que amar de forma sincera. Você tem que amar o que você recebeu. O que você tem. Eu não sou saudosista, mas eu fui criado numa casa de estuque, que tinha um determinado lugar para passar da cozinha para a sala, que você tinha que descer um degrau, mas você tinha que abaixar a cabeça, porque o teto era aqui. Um fogão de lenha. Nós dormíamos na esteira. Quando chovia, chovia mais dentro de casa do que fora. Mas como que nós amávamos aquele lugar. Era aquele lugar que nós chamávamos de nosso. Era aquele lugar que nós marcávamos todos os dias nossos encontros familiares. Familiar. Era o nosso porto seguro na volta da escola. Foi lá que as minhas irmãs começaram a namorar. Foi lá que elas casaram. Por que nós às vezes não gostamos daquilo que nós temos? As pessoas costumam dizer que o meu nariz, ele é achatado. Para mim é o nariz mais lindo do mundo. O mais belo, o mais bonito que tem no mundo é o meu. O apóstolo Paulo nos manda ser zelosos, sejam zelosos.
versículo 11 até o versículo 13. Sejam sempre envolvidos com o Senhor, com zelo e com muita alegria. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês querem ser felizes? É possível. Sejam zelosos no Senhor. Zelem pelas coisas de Deus. Zelem com carinho pelas coisas que Deus te deu. Sejam zelosos com aquilo que Deus criou. Sejam zelosos com o planeta. Sejam zelosos com os animais. Sejam zelosos com as pessoas menos favorecidas. Sejam zelosos. Sejam zelosos com o Senhor. Porque quando eu cuido da natureza, eu estou cuidando daquilo que Deus gerou. Quando eu cuido de um animal, eu estou cuidando daquilo que Deus gerou. Quando eu cuido de um ser humano que não teve tantas chances e oportunidades como eu tive, eu estou cuidando daquilo que Deus criou. Tem tantas coisas que o homem criou e que nós temos mais cuidado. Nós temos mais zelo. É por isso que tem tanta gente infeliz. Sejam zelosos com aquilo que Deus forjou, com aquilo que Deus trabalhou 6 dias exaustivamente para criar. O apóstolo Paulo nos aconselha, do versículo 14 ao versículo 16, seja uma bênção na vida de todas as pessoas que passarem pela sua vida. Seja uma bênção. Não deixem de abençoar as pessoas. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Seja uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção. Uma das coisas assim que machuca muito o meu coração, eu acredito que deve machucar o seu também, é quando eu estou indo para algum lugar perto, Conceição de Macabu, Quissamã, Arapebus, para a Serra, e alguém me pede uma carona e o meu coração fica com medo de dar. Porque o mundo é tão violento que dá medo. Mas eu vou até o fim da viagem pensando, por que eu não dei a carona? Por que eu não abençoei? Por que eu não fui bênção na vida daquela pessoa? Abençoem as pessoas. Eu quero ser feliz, pastor. Então seja bênção na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém com atitude. Olhando para o outro como superior a você e não como inferior. Eu descobri que uma das melhores formas de entender o outro é se colocar no lugar dele. É a melhor forma de entender uma bronca. A melhor forma de entender uma bronca de alguém com você é se colocar no lugar dela. Você vai entender perfeitamente. Por que ela está bronqueada com você? Participe da vida das pessoas, mas de verdade. De verdade. Hoje o nosso irmão Silvio perdeu o seu irmão mais velho. Faleceu o irmão dele mais velho. E hoje mesmo nós oramos com ele. Sofremos com ele. Vamos estar com ele amanhã para ver como é que ele está. Participe da vida das pessoas. Nós estamos vivendo num tempo em que a morte do outro já não tem mais, né? Não gera mais nem susto na gente. A morte virou um negócio tão... um
motivo de tanta insensibilidade na gente, que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Porque se colocar, você vai ver como dói. Como dói. O apóstolo Paulo nos convida, do versículo 17 ao versículo 19, para nós sermos misericordiosos. Vocês querem ser felizes mesmo? Sejam misericordiosos. Pague o mal com o... para você ser feliz. Se você pagar o mal com o mal, você nunca vai conseguir ser feliz. Você vai ter tempo, vai ter sempre um bloco, um iceberg no coração. Seu coração vai estar sempre gelado. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia das pessoas. Aquelas que te fazem mal, tenha misericórdia. Coloque-as no seu coração. Mas de verdade, mesmo que a presença delas te machuquem, coloque-as no coração, que isso vai passar. É possível, gente. É possível ser feliz, segundo o apóstolo Paulo. E o último conselho dele: não perca a sua bênção. Não percam a sua bênção. Não perca. Saciar a fome dos que têm fome. Não perca a oportunidade de abençoar. Não perca. Porque isso traz uma felicidade tão grande para o coração da gente. Deixa eu te falar uma coisa. Abençoar quando nós não temos para abençoar é muito maior do que abençoar quando nós temos. E a prova disso é a oferta da viúva pobre. Segundo Jesus, a oferta dela foi muito maior do que a dos fariseus. Mesmo sendo infinitamente menor, na visão de Jesus ela foi maior. Porque ela não tinha. Ela abençoou sem ter. Abençoar sem ter é muito maior do que abençoar tendo, na visão do Criador. Sacie a fome, cuide de pessoas, não percam a bênção. Na parábola do bom samaritano, Jesus começa a contar dizendo que existia um homem à beira do caminho. E que passou por aquele homem um sacerdote, mas que passou largo. Logo depois veio e passou um levita, mas que também passou largo. Aí Jesus diz: e veio um samaritano. Cuidou dele, das suas feridas, colocou sobre o assento do seu animal, levou para uma hospedaria, pagou aquele dia e disse: quando eu voltar eu pago o que ele gastar mais. A pergunta de Jesus, ela é inquietante. Quem foi o seu próximo? Quem é que foi o próximo daquele homem? E os discípulos responderam: ora, o samaritano. E Jesus dá uma ordem para a gente: vão e façam desse jeito. Faça o mesmo.
Porque aí sim, aí vocês não perderão a sua bênção. Ministério em célula é isso, gente. É fazer com que as pessoas sejam felizes naquilo que elas têm a sua mão para serem felizes. A luta do ministério em célula é fazer com que você olhe para dentro de você e entenda que o que Deus te deu, Ele te deu para a sua felicidade. Ele não te deu para a sua infelicidade. Pastor, mas o meu marido não é crente, a minha esposa não é crente, o meu filho não é crente, eu queria tanto que eles fossem. Deixa eu falar uma coisa para você. Depende muito mais de você do que de Deus para eles serem crentes. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele mandou o Filho dele à terra, e a Bíblia diz, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso quer dizer que Deus quer mais do que você, que o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai se converta. Isso vai depender do grau de felicidade do seu coração. Isso vai depender da forma que você passa para essa pessoa o seu estilo de relacionamento com Deus, porque o que você quer para ele é um estilo de relacionamento com Deus, mas o seu é bom. É isso que você passa para ele, para ela, ou o seu é ruim? Está tudo ruim, está tudo difícil, nada funciona, mas que relacionamento é esse com Deus? Eu não quero isso para a minha vida, não. Mas quando isso é visto da forma contrária, não há um coração de pedra que não se despedace diante do poder de Jesus. Não existe um. Todos eles convertem. Não perca a sua bênção. Olha para dentro de você. Declare para o mundo todo que você é uma pessoa multiplamente feliz com o Senhor, que você ama o Senhor, independente do que você está vivendo, ao ponto de, se preciso for, entregar a sua vida para ser mutilada, que você está pronto para ser um mártir, em nome de Jesus. É isso, gente. Essa é a base da felicidade. É possível sim ser feliz. É possível sim ser feliz. É possível lutar para ser feliz, sim. É possível. É possível sim. Algumas imagens na internet me chocam. Não sei se acontece com vocês, comigo me choca. E todas as vezes que eu as vejo, eu olho para dentro de mim e falo comigo mesmo. Você é muito fraco. Você é um nada. Quando eu vejo pessoas sem os dois braços, fazendo as coisas com os dois pés. Quando eu vejo pessoas completamente sem nenhum dos membros, nem superiores nem inferiores, fazendo as coisas com a boca, eu olho para mim e falo assim: você é um nada. Você é um nada. Você fica reclamando da vida que Deus te deu, cheio de bênçãos, enquanto aquela pessoa está sorrindo, cheio de alegria,
agradecendo a Deus pela vida. É possível sim, pessoal. É possível sim. Levemos, irmãos, a palavra de Deus às pessoas, para que elas sejam parecidas com Jesus. Sejam parecidas com Jesus. E eu termino essa palavra olhando para o Rio Jordão, no dia do batismo do Senhor. Quando o Senhor Jesus veio andando na direção de João Batista, João Batista olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Veio uma voz do alto que disse, naquele mesmo dia, naquela mesma hora: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E mesmo ouvindo uma voz de cima do Pai, mesmo o coração de João Batista tendo reconhecido, mesmo tudo isso acontecendo, quando Jesus falou: João, eu vim ser batizado por você. João falou: quem sou eu? Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Jesus falou: João, quer ser feliz? Quer cumprir? Faz então o que eu estou mandando. Me batiza. E João batizou. Aquela foi a última vez que João fez batismo no Jordão. O último batismo que João fez no Jordão, naquele dia. João foi preso. E os irmãos sabem como que João morreu. Decapitado. Perdeu a cabeça. Mas a Bíblia vai dizer: nunca mais nasceu homem tão grande, tão especial, tão monstruoso, um homem que viveu para ser feliz, nascido de mulher, igual João. É possível sim. É possível. Eu quero nessa noite declarar isso na sua vida. É possível ser feliz sim. Abrace o que você tem. Ame o que você tem. Ame. Ame a sua profissão. Ame o seu carro. Ame a sua casa. Ame os seus filhos. Ame o seu cônjuge. Ame a sua cidade. Ame o seu bairro. Ame a sua igreja. Ame os seus irmãos. Ame as pessoas que estão no seu entorno. Ame, 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 ame. Não abra mão da sua bênção. Seja misericordioso. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Seja zeloso e ame com sinceridade. E Deus vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo que para isso você tenha que continuar vivendo as agruras que Deus também permitiu na sua vida. Sabe? Esse não é o lugar da nossa morada. Esse é um campo de passagem. Esse é um campo de passagem. A casa que você mora foi construída por um pedreiro. Mas a casa que você vai morar foi construída por Jesus. Jesus diz: eu vou para o Pai preparar-lhes morada. Ou seja, Ele mesmo preparou para mim e para você. Ah, irmãos, sejamos felizes nessa vida. Joguemos toda a nossa luta, joguemos todas as nossas dificuldades no campo da oportunidade.
joguemos todas as nossas complicações, seja ela de saúde, financeira, joguemos tudo na visão de Deus para o nosso crescimento, como homens e mulheres. Eu quero orar nesse instante por você. E se você quiser, pastor, eu quero ser feliz nessa vida. Eu não tenho sido feliz do jeito que eu entendo ser feliz. Fique de pé. Eu quero orar por você e logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É possível sim. É possível sim ser feliz. É possível sim. Vamos orar. Vamos pedir a Deus pelo nosso coração. Pedir a Ele que nos encha de alegria pelo simples fato de sermos nós mesmos. Não seremos outros. Nós somos nós. E não teremos a oportunidade de ser outra pessoa. Vamos ser felizes do jeito que nós somos. E cá, pastor Tiago, ele vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus